Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje nós vamos falar sobre o futuro, ou expectativas para o futuro do mangá de Shingeki no Kyojin, principalmente com base nos últimos acontecimentos do capítulo 106. É claro que este vídeo estará recheado de spoilers, então cuidado! E eu também usei para esse vídeo algumas respostas que a Natália, que me segue lá no Twitter, me mandou de um formulário que ela e a galera do podcast, que ela participa, links do formulário e do podcast aqui embaixo na descrição, que lá tinham várias perguntas sobre o capítulo 106 e a galera super respondeu, e eu gostei muito de tudo que foi feito e por isso me ajudou muito a criar o que eu falarei neste vídeo. Então vamos lá, já deixa aqui embaixo a sua teoria, os seus pensamentos mirabolantes e o seu curtir aí, a sua curtida, o seu tatacar no like e a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito, porque tudo isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Último capítulo tivemos flashback narrado por Armin, que estava conversando com Annie ainda no cristal. Meu Deus, ela não saiu do cristal pra nada. Tá, daqui a pouco a gente fala disso, mas sobretudo tivemos então a visão dessa evolução ou talvez regressão do relacionamento do trio principal de Shingeki, Armin, Eren e Mikasa, e como eles hoje estão com visões muito diferentes, cada vez mais distanciados. Será que existe um futuro para essa amizade? O que isso significa para Eren, para o futuro dessa história? E principalmente tivemos aí a explicação de como Zeke Yeager se aproximou de Parades e possivelmente a verdade sobre os planos de Zeke Yeager. Será mesmo que é a verdade? Vamos conversar sobre isso tudo. É claro que terão vários detalhes que talvez não vão caber nesse vídeo aqui, que eu espero que não fique tão gigantesco, ou talvez fique até o final. Se ficar gigantesco, vale a pena você assistir, mas vamos então aos principais comentários, pelo menos. Vamos lá, sobre o trio. É interessante você ver que quando eles começaram a descobrir o novo mundo, descobrir inclusive a praia, os frutos do mar, e a relação, sobretudo, deles com o pessoal de Marley que vinha chegando, e talvez alguns que ficaram mais colegas, ou numa relação mais amigável, no mínimo, como tudo isso foi sendo visto de forma diferente. Armin, especialmente, Mikasa também, mas sobretudo Armin, tinha uma visão mais positiva do que estava acontecendo. Eren não. Eren desde o início, desde antes e até o fim, pelo que a gente viu, continua pensando que são todos inimigos. A gente não sabe, continuo falando, a gente não tem confirmação do quanto o Eren acessou de memórias dos seus ali antepassados, dos portadores anteriores do Titã de Ataque, especialmente. Antes do time skip, a gente sabe que ele recebia memórias aleatoriamente, mas não tendo conseguido controlar a coordenada, o que a gente sabe que ele não conseguiu, ele não teria como entrar em contato na memória que ele quisesse, quando ele quisesse. Portanto, não sei se ele entrou em contato com memórias o suficientes para ter uma verdade maior, mais absoluta sobre a origem dos titãs, sobre quem tá certo, sobre quem tá errado. Pode ser que ele tenha uma visão ainda muito parcial sobre quem é vilão, quem não é e por que ele tem que lutar muito. Não sabemos também se essa tal ideologia de que portadores do Titã de Ataque historicamente sempre lutaram por liberdade, se isso influencia alguma coisa no Eren, se ele vai ter sempre esse impulso de cada vez mais lutar, porque é com certeza notório que ele teve uma atitude impensada, ou pelo menos impulsiva, de falar, mandar uma cartinha pra galera de Parades e falar: partiu Marley, me encontrem lá no horário tal, no dia tal, e é isso aí, não conversei com vocês sobre isso, mas esse é meu plano. É claro que a gente não sabe se esse foi de fato um plano dele, se ele teve algum contato nesse meio tempo com o Zeke Yeager ou com Helena dando o recado do Zeke Yeager, a gente não sabe se foi uma atitude totalmente apenas do Eren, mas talvez o Eren não tenha amadurecido como a gente achava na primeira vez que ele apareceu após o time skip, muito frio, conversando com o Reiner. É claro que um mínimo amadurecimento existe. Ele tem mais conhecimento sobre tudo, ele pensou mais nos planos dele, ele tem mais uma visão do que um garoto de 14 anos. Mas será que ele tem a maldade, a perspicácia suficiente para de repente perceber que o irmão dele tem planos que talvez não sejam esses que ele está mostrando? Será que ele conseguiria pegar no ar as pistas de uma mentira talvez por trás de toda aquela verdade? Porque os planos do Zeke, vamos combinar que assim, a gente conheceu os planos dele através da Helena, que contou pra Randy sobre a tal facção anti-Marley, sobre os planos deles pra, sobretudo, libertar os Eldianos do mundo todo, né? Teoricamente isso inclui os Eldianos de Parades, mas ok. Mas mesmo assim ficam várias dúvidas. Primeiro, Helena, teoricamente, ela e o que eu esqueci o nome, Onyankopon, ela e ele eram de uma nação que foi derrotada por Marley, capturada, colocados então como soldados de Marley para lutar, e de repente ela conheceu o Titã Bestial, conheceu o Zeke Yeager, e para ela ele era Deus. E como Deus, ela começou a o seguir e começou a trabalhar ao lado dele. Primeiro,
continuo na dúvida de como o Zeke vai conseguir seguidores para essa tal facção anti-Marley, que não sabemos se são só os 3 ou se existem mais pessoas, não tivemos detalhes. Como que ele vai então recrutar pessoas sem levantar desconfianças, porque ele era o cara acima de qualquer dúvida para Marley. A gente já sabe que o Zeke Yeager é bem estranho. Eu não sei exatamente se ele tá contra Marley 100%, ou se ele tá contra apenas os Eldianos de Parades, ou se ele tem uma verdade absoluta apenas dele. Por que eu digo isso? Que pra mim é muito marcante a cena que eu já comentei no vídeo sobre Zeke Yeager mesmo, dele atacando a tropa de exploração. A gente vê ele dentro do titã dele, ali dentro onde, por exemplo, a Pique, o quadrúpede, não poderia ver qualquer reação, e ele parece mesclar muita raiva daqueles Eldianos de Parades com um pouco de pena. Então, não sei, será que ele não tem um pensamento que ultrapassou o que o pai dele queria, o que o Grisha Yeager queria, o que o Coruja queria e o que qualquer um de Marley também desejava? Será que ele não analisou aquela situação de uma mente que talvez seja um pouco doentia e veja que possivelmente o caminho seja outro? Talvez o caminho seja exterminar apenas os Eldianos de Parades, talvez o caminho seja exterminar tanto Marlenianos quanto Eldianos, eu não sei. Eu fui aquela que, sei lá, um ano atrás falei que eu acreditava num plot twist do Zeke ser o melhor infiltrado possível, dele na verdade ter se virado contra Marley, e essa é a realidade que a gente tá vendo até agora, mas ainda existem muitos mistérios no meio. Primeiro, ele apresentou o plano, mostrou o que todos ali de Parades tinham que fazer para que chegasse então o momento do grande segredo ser revelado, do plano final, da carta final, e isso ele só faria para Eren Yeager, como ele vai fazer pelo visto nos próximos capítulos. Eles conseguiram levar para Parades ele, que é um titã com sangue real, e um titã com sangue real em contato com o portador ali da coordenada. Eles juntos então seriam capazes de ativar a coordenada. E o que o Zeke Yeager quer ao ativar a coordenada? Por que ele não podia contar qual é essa cartada final desde o início? Por que tudo tinha que acontecer de forma que Parades seguisse cegamente esse plano apenas porque o Eren de repente percebeu que era verdade que um titã com sangue real faria com que ele ativasse a coordenada? Apenas essa informação sendo verdadeira dava crédito para tudo que ele estava falando? Eu ainda acredito que existe mais um plot twist. Eu não acho que talvez ele seja simplesmente, sei lá, na verdade eu estou do lado de Marley e eu planejei tudo isso e eu sou realmente super fiel daquela ideologia marleniana. Eu ainda acho que pode ter uma terceira via que a gente ainda não imaginou. Ou ele é meio maluco mesmo, meio bipolar e meio assim esquisito e a gente não consegue confiar, mas no final é confiável. Não sei, eu apenas fico com o pé atrás. Mas não acho que ele simplesmente quer pegar o irmãozinho dele e pegar a coordenada e usar, porque como a gente sabe, ele tendo sangue real, se ele ficar com o titã da coordenada, ele também vai ser afetado pelo desejo lá do primeiro rei, do rei Fritz, do Karl Fritz, que queria uma paz e não queria entrar em atrito com os titãs. Portanto, ele não conseguiria fazer uso da coordenada para o que ele bem entendesse, para um outro plano qualquer. Essa é uma maldição, apesar de tudo, da família Fritz dentro das muralhas também. Então não funcionaria. Roubar para si não funcionaria. Roubar para outro, para que então ele pudesse usar essa ativação que ele faria com o Eren, mas com outra pessoa para os planos dele, aí talvez, quem sabe, fazer com que a Anne pegasse essa coordenada para ela, algo do tipo. Não sei, só sei que ele pegar pra ele mesmo daria um problema, ele acabaria matando a carta dele, o trunfo dele. Isso não funciona. Mas alguma coisa escondida esse cara tem, alguma coisa tem. Esse papo dele ficar dando ironiazinha com o Levi, dele tá sempre super frio quando o Levi vira pra ele e fala que vai fazer picadinho, dele falar, ok, vamos lá encontrar meu irmão, por favor, tô esperando encontrar aqui o irmãozinho, o maninho, caçula. O que vocês acham? Falei vários não seis aqui porque de fato não sei o que tá por trás da cabeça do Zeke Yeager. Mas que eu desconfio. E esse pra mim é o maior ponto deste vídeo. Talvez Isayama esteja jogando na sua cara assim, olha aqui o traidor, olha o plot twist, pra depois jogar outro na sua cara e você fala, meu Deus, fui enganado? Achei que eu estava comparando com outros animes e fazendo comparações corretas, mas na verdade o Isayama me pegou? Se ele fizesse isso, de repente ele teria algum crédito com uma galera, né? Que acha que a história vai ser muito simples, daquele clássico de várias histórias, do cara que era traidor e de repente, na verdade, ele estava sendo apenas um amigo, e de repente a gente descobre que esse não é um Coruja 2.0, ele é muito mais que isso.
Quem sabe? Seria interessante, Isayama. Estamos esperando essa virada aí, hein? Nos surpreenda. Dependendo do que vier no capítulo 107, se a gente ainda não tiver essa resposta, eu posso fazer uma análise parte 2 de Zeke Yeager, porque temos várias mensagens corporais dele e da Yelena também, que podem significar que essa minha desconfiança pode ter algum fundamento. Se vocês quiserem, deixa nos comentários. Mas pode ser que o 107 já mostre pra gente quem ele é, né? Esperamos que sim. Como as nações vão se comportar agora frente a este ataque de Eren Yeager, um ataque que acabou sendo também da galera de Parades, que foi em defesa do Eren, porque eles não poderiam perder Eren Yeager naquele momento, né? Não poderiam entregar o titã deles e, portanto, tudo deu certo para Parades, mas será que deu mesmo? Porque vamos lembrar os motivos que Yelena apresentou para que não pudessem atacar Parades até então. Primeiro, das praias até as muralhas de Parades teríamos muitos titãs irracionais por culpa de Marley, inclusive, que acabaram se virando contra eles. Porque se eles quisessem ter portos para chegar, para pousar os aviões, inclusive, eles precisariam de um lugar seguro, que não era seguro porque tinha muito titã irracional, e isso poderia criar alguns empecilhos numa investida de qualquer situação que eles precisassem emergencialmente de um pouso, de um lugar seguro, e aí eles não teriam. Mas Yelena bem notou que fizeram a limpa nos titãs, então esse detalhe eles não têm mais. Será que isso não é um bom ali motivo para que eles possam atacar agora? Outra coisa, não sei se vocês lembram que quando começou a organizar todo esse festival, no meu vídeo sobre o Zeke eu também mostro que o Zeke, antes da ideia surgir, antes do festival acontecer, ele plantou uma ideia muito semelhante de anúncio público de guerra numa reunião entre soldados marlenianos em que ele estava presente. O que me fez crer que talvez essa ideia do festival tivesse nascido aí. E pensando que o Willy Tybur já achava que este anúncio dele poderia culminar com um ataque do inimigo, sabendo que, inclusive, o ataque do inimigo seria um ótimo reforço para que as outras nações quisessem, comprassem a ideia de atacar Parades já, pode ser que tudo isso que aconteceu, que o ataque do Eren, que o anúncio que terminou numa chacina em várias mortes, pode ser que isso se vire contra Parades. Então, mesmo que eles tivessem pego o Titã Martelo de Guerra, o que a gente não sabe se eles pegaram, mesmo que a princípio nessa batalha a gente tenha visto que Parades aniquilou aquele local, que aniquilou as forças de Libério, que não são todas as forças de Marley, lembrando, são as forças concentradas, muito concentradas, pode-se dizer, naquele gueto, naquele momento, que todo mundo foi acabado, os titãs deles até então foram acabados, mas as nações viram isso tudo? As nações viram muito do que Parades pode fazer e a gente sabe que o poder de fogo deles está muito alto, mais alto e mais avançado até do que Marley. Será que não é esse reforço que eles querem? E tendo conhecimento sobre Parades mais do que as outras nações, eles ainda poderiam estar na liderança. Mas fica uma coisa meio esquisita porque Magath, que aparentemente estava dentro de todos os planos, se mostrou muito decepcionado e muito assustado com o que aconteceu. Ele não seria uma pessoa que veria o sucesso por trás de todo o fracasso da missão? Com certeza alguma reação vai ter, com certeza o mundo não pode deixar Parades quietinha lá na ilha, eles têm toda a ameaça, sim, dos titãs, das muralhas incríveis, enormes, que eles, conseguindo controlar a coordenada, poderão ameaçar o resto do mundo, mas o que eles vão fazer com esses titãs também? Eles vão destruir um monte de gente e vão viver muito bem? Até quanto esses titãs de fato podem dar de poder pra eles e um poder de massa ali, um poder de guerra pra poder sobrepujar todos os outros países que podem se unir contra Parades? Qual é o plano de Zeke Yeager de verdade? O que eles querem com isso tudo? O ataque de Parades a Marley, a Libério, foi bom? Mostrou ali que eles têm força e vai assustar todo mundo, ou na verdade se virou contra eles? Se abrirem para Yelena, para esses que estão ali na facção anti-Marley, foi uma boa estratégia, ou no final das contas eles estão caindo numa armadilha? O trio está desunido para sempre, essa fragilidade interna deles ali pode trazer algum malefício para as próximas organizações e táticas do grupo como um todo. Parades está entrando em contato com alguma outra nação, através de Marley ou não, eles estão em contato com asiáticos, com outros povos que podem ser aliados, ou apenas a facção anti-Marley tem contato com todos eles e eles estão à mercê deste intermédio que pode ser muito prejudicial. E Annie Leonhardt, por que ela está naquele cristal até agora? Ela não teve contato com mais ninguém, pelo menos contato extenso com mais ninguém além do Armin? O que ela tá esperando? Ela tá esperando um movimento de Marley até ela? Ela tá esperando alguém que ela confia chegar para que ela possa, estrategista como ela é, fria como a gente sabe que ela é, inclusive nos ovos que saíram dela que eu fiz review aqui no canal também, caso você não tenha visto, a gente sabe que ela não faz as coisas
coisas por impulso, ou pelo menos não costuma fazer isso. Ela é fria, ela é racional e ela costuma tomar atitudes que sejam o melhor possível para ela naquele momento. Claramente, ela não resolveu se aliar a Parades facilmente. Se ela quisesse, ela teria saído dessa posição, confiando que essa seria uma estratégia boa e conversado e tentado entrar em algum acordo. Talvez ela apenas se sinta acuada, talvez ela apenas ache que saindo dali a morte dela é certa, ou ela continua fiel aos seus propósitos, que de novo, eu não acho que Anne era fiel aos propósitos de Marley, mas fiel aos seus próprios propósitos. Será que Anne ainda tem alguma esperança de que o pai dela esteja vivo? Será que Anne ainda quer voltar para casa? Será que Anne quer voltar para os seus colegas? Ou será que Anne apenas quer sair de lá porque ela não se considera ainda amiga ou confia na galera de Parades? O que você acha de tudo isso? O que você espera para os próximos capítulos de Shingeki? O que você tá achando do Eren? Por que você acha que ele tomou essa atitude de ir para Marley e começar tudo isso sem ter conversado e acordado com seus amigos? Não sei vocês, mas como eu respondi também na pesquisa desse questionário que tá aqui na descrição, eu acho que esse flashback ter emendado no tiro do Eren falando que tem que ser guerra, tem que ser morte, com o próprio tiro na Sasha e a morte da Sasha, mostra que talvez você começar uma guerra contra os seus inimigos pode fazer com que o seu ataque traga mortes também para o seu lado. Significa de novo que eles têm que ser paz e amor? Não, mas pense bem nas suas atitudes, faça com que elas sejam planejadas da melhor maneira possível, porque Eren, talvez os seus pensamentos não tão articulados assim, talvez você confiar menos na sua galera quanto você deveria confiar, faz com que você crie e cause, ou indiretamente cause, mortes que você não gostaria de causar. Eu acho que o Isayama tentou passar uma mensagem aí. Acho que constantemente ele tenta passar essa mensagem. Inclusive, deixa aqui embaixo o que você pensa. Deixa dizendo se você quer um vídeo parte 2 focado em alguma outra coisa que eu não falei. Deixa aqui embaixo tudo o que você quiser falar. Vamos discutir sobre Shingeki no Kyojin. Já deixa aquele seu like se você tá aqui até agora e esqueceu de deixar o seu like. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. E a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!